Gênesis, capítulo 12, do 1 até o 3. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então vamos lá. Aqui o autor está falando aqui, vai falar assim, com a chamada de Abraão. Cria-se o conceito de uma família. Então quer dizer, que ele está falando assim, quando Deus chama Abraão ali, quando ele faz esse chamado, vai criar ali um conceito de uma família. Mas não seria uma família qualquer, não era uma família que simplesmente seria ali das pessoas de dentro da casa de Abraão. Essa família contínua aqui era um povo que goza de um relacionamento especial com Deus. Então essa família aqui é a família de Deus, né? E aí continuando aqui, ó, e isso nós já tínhamos estudado na aula passada. Ó, Abraão foi chamado não somente para buscar uma nova prática, como para entrar em relação pactual com Deus. Quer dizer, ali ele estava criando um laço e ali fazendo um pacto, né, com Deus ali. E quando Abraão ele vai, não é como eu falei, não é só ele leva a família dele ali próximo, leva alguns parentes, leva servos e algumas pessoas acompanham ele. Aí continuando aqui, ó, diz assim, ó, assim os descendentes de Abraão e os acontecimentos que se seguem na história de Israel são considerados períodos em que o relacionamento de Deus com sua igreja se torna mais claramente manifesto. O que ele está dizendo assim? Porque, tipo assim, nesse período acontece uma coisa. E isso vai crescendo. Esse chamado aqui na vida de Abraão. Até chegar em Jesus Cristo, quando Jesus vem como homem, e ali, né, aí realmente ali a igreja ela vai ser muito mais ampla. O tema essencial da Bíblia, desde o começo até o fim, é que o propósito histórico de Deus é chamar um povo para si. Que bacana, né? Porque esse povo é um povo santo, separado do mundo, para lhe pertencer e obedecer. Então, quer dizer, muito bacana aqui, quando o John Stott fala desse formato, né? Fala dessa forma, que realmente é o que nós cremos, é o que está na Bíblia. Que ali vai falar que ali, ó, desde o começo até o fim, o propósito histórico de Deus era chamar um povo para ele. Esse povo para servir a Deus. Um povo para ser separado. Quando fala separado, é para não amar as coisas deste mundo. É que assim, nós vivemos aqui, nós estamos aqui. Foi aqui que nós nascemos. Mas só que, no começo, como o homem foi corrompido pelo pecado e algumas coisas, então assim, quando tem esse chamado para Abraão e Deus fala ali para ele, né, que ele vai ter uma grande nação ali e tal, é para tirar o homem desse momento aí que o homem viveu lá, que o homem caiu, aí Deus vai lá, restaura o homem. É lógico que, tipo assim, já é diferente, porque todo mundo está sujeito a pecar. A partir do momento que tem a caída ali, já não é mais como no início, né? Que era tudo mil maravilhas, né? Ali no paraíso, você não precisava se preocupar com nada. Agora não. Nós temos que entender o quê? Isso daqui é bem frisado. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo que Deus escolheu, e desde esse chamado aqui, para que a gente seja separado, para não se contaminar com as coisas desse mundo, mas sim que nós sejamos luz e levar essa palavra de Deus a essas pessoas que ainda não conhecem, né? Vamos continuar aqui, ó. A parte C aqui, está dizendo assim, ó, no Pentecostes. Embora os cristãos tenham perseverado a sua continuidade com Israel, havia algo inteiramente novo no seu conceito de ser o povo de Deus e de servi-lo. A maneira de cultuar e servir a Deus no Antigo Testamento era centralizada. Então, quer dizer, o que está falando aqui? Ali, como o pessoal cultuava ou servia a Deus, era centralizada em algumas coisas. Vamos lá, primeiramente. Está falando aqui no Velho Testamento, tá? Aqui, na revista mesmo. Centralizava-se racialmente nos judeus. Era isso? Era centralizada ali nos judeus. Também centralizava-se na geografia ali de Israel, né? Ali do país ali de Israel, era centralizada ali, né? Ali do povo judeu, também ali, né? No povo de Israel. E também era centralizado em Jerusalém, o templo, no Santo dos Santos, né? Isso era, né, aonde era centralizado. E também centralizava-se
temporalmente no sábado, onde, né, guardava o sábado, tinha todas essas questões aí. E em certas festas religiosas. Bom, centralizava-se na hierarquia religiosa mediadora, pois sem os sacerdotes era ilícito oferecer sacrifício. Então, assim, o contexto do Velho Testamento, ele quer dizer que era dessa forma que né, Deus ali estava agindo, e Deus ali estava, algo estava para acontecer de maior. Né? Então, precisou ter todo esse preparo, todo esse início aqui. Olha só, quando vemos a igreja do Novo Testamento, descobrimos a extraordinária inversão dessa forma antiga de servir a Deus. Ao contrário do antigo, a igreja cristã é um organismo centralizado somente em Jesus e caracterizado cada vez mais no Novo Testamento por sua descentralização. Então vamos lá. Tudo que era aqui é tipo assim, vamos lá. Não é que aqui não está falando que o Velho Testamento agora não serve mais, não é nada disso. Um completa o outro. É isso que nós devemos entender muito bem. Né? Não pode separar. A Bíblia é uma só. Né? Não dá para você. É a mesma coisa quando nós estudamos ou teologia, né? Ali dentro, ali você precisa estudar. Quando você estuda o Novo Testamento, você também precisa estudar o Velho Testamento. Entendeu? Um vai complementar o outro. Que nem está falando aqui, que ali, quando começa esse chamado de Abraão, ali já começa o chamado de Deus para com a sua igreja. Mas só que as coisas foram mudando, não conforme o tempo. Deus já sabia o tempo. Ele já sabia a hora e quando isso ia acontecer. Mas precisava passar por esse processo. Né? Precisava passar por esse processo. Aí agora, quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, a gente vê que agora, isso tudo que acontecia agora está centralizado em Jesus. Agora, tudo isso daqui nós temos que colocar em Jesus. Jesus agora é o centro de tudo isso que acontecia ali no Velho Testamento. Então, quer dizer, nós temos que agora olhar para Jesus e entender que sem Ele, nós não conseguimos chegar até Deus. O povo, o templo, o dia e, de certa forma, o próprio clero são periféricos aos propósitos centrais da igreja. Foi Pedro quem efetuou a primeira grande ruptura com as formas do Israel antigo no Pentecostes. Essa história aqui é muito interessante, né? Vamos lá. Aqui vai falar, lá em Atos 10, né? Vamos ler um pouquinho aqui, deixa eu pegar, eu separei algumas partes aqui. Por quê? Olha só, Jesus já tinha passado, Jesus já tinha escolhido os 12 dele, Jesus já tinha cumprido aquilo que ele veio cumprir aqui como homem. E Jesus já tinha ido de encontro com o Pai. Mas só que mesmo assim ainda existia ali uma barreira, né, a ser quebrada. Que a barreira que o quê? Ainda não tinha um entendimento que não era mais os judeus do lado e o gentio do outro. Não tinha mais essa barreira. Então não tinha esse entendimento ainda. Quer dizer, e precisava o quê? Quebrar essa barreira. Se quer falar, pode falar. Depois a gente continua aqui. Pode falar. Vamos fazer uma pergunta, aproveitar os teólogos, né, da igreja. É lógico que a gente já tem uma formação na nossa cabeça, o porquê disto. Mas vamos ouvir aqui na sala, né, aqui na igreja, o porquê realmente disto. No começo, Deus cria lá e põe lá no Éden, né? Ali é família ali. Depois não dá certo aquilo ali. Vamos para Noé. Não dá certo aquilo ali. Vamos para Abraão. E não dá certo aquilo ali. Algumas passagens da Bíblia, o próprio Cristo vai dizer assim, olha, o Filho do Homem não veio ao mundo senão para os judeus. Não é isso? O próprio Cristo dizendo isso. E outras passagens onde a Bíblia diz claramente que a coisa era com os judeus. A coisa era com os judeus. Mais para frente nós vamos ver a Bíblia dizendo que ele veio realmente para os seus, mas os seus não receberam. Né? Vamos voltar um pouquinho naquela passagem de novo. O Filho do Homem não veio senão para os judeus, né? Lá na mulher lá, né? Então, vamos fazer uma pergunta aqui. É lógico que nós já temos o nosso entendimento, mas vamos ver aqui na igreja.
Por que essa mudança de apego aos judeus e agora, aí em Atos já é gentil. Aí em Atos já é outro tipo de igreja, já é igreja fora de judeu, fora das pessoas de Israel. Então a pergunta é essa: por quê? De repente, tudo era para eles, mas de repente, o próprio Cristo disse que ele só veio para os judeus. Outras passagens também, eu não me lembro agora, mas por quê? Aí sim, nós vamos ter essa palavra agora aqui do pastor, do irmão. Bom, você pode citar onde Cristo está falando, que ele veio só para os judeus? Eu não vou me lembrar o livro agora, mas na passagem da mulher que depois dele disse, Senhor, Mateus 15, Senhor, tem misericórdia de mim. Não vem, o filho do homem não vem senão para os judeus, né? Mas depois há o apelo lá, né? E ela quer comer das migalhas, ela quer toda aquela história. Mas o fato é que ele disse que o filho do homem não vem senão para os judeus. E muitas outras passagens também lá do começo vêm trazendo para esse ponto. Agora a pergunta aqui na sala. Lógico que nós já temos o nosso entendimento, mas não é isso que eu quero. Quero que os teólogos digam aqui na sala. Por que essa mudança? É isso aí. Assim, no plano de Deus não teve mudanças. É claro que quando a gente observa no livro de Mateus, realmente tem essa mudança, né? O livro de Atos também mostra, mas no plano de Deus não tem essa mudança. Quem vai dar a melhor explicação para isso é Paulo mesmo, né? Onde ele vai dizer que o descendente de Abraão é o Cristo. Né? Então, o plano de Deus com a nação de Israel, né, foi o plano, começa com eles o plano de salvação. Mas ela vai ter a finalidade em Jesus. Todo o plano de Deus no Antigo Testamento vai ter sua finalidade em Jesus. Então Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. E Jesus era judeu. Ele nasceu de uma família, né, judaica. Então existe sim, né, eu costumo dizer assim, nós cristãos temos uma grande gratidão com o povo judeu. Né, exatamente por as escrituras vieram dele, Jesus veio dele. Né, mas o plano de Deus, nunca houve plano B, né, 2 planos, sempre foi um só. Né, que é salvar a humanidade. E isso aí vai culminar em Cristo, né, através da sua morte substitutiva, trazendo realmente a salvação a todos os povos. Esse plano já estava lá no povo judeu, já estava presente, porque a nação de Israel não era exclusiva deles. Eles foram o povo escolhido de Deus para ser luz para as outras nações, coisa que eles falharam no decorrer da história. Mas mesmo assim, né, de qualquer forma, Cristo é o cumprimento final, mesmo que eles estivessem cumprindo de uma forma melhor, isso ia culminar em Cristo do mesmo jeito. O plano de Deus sempre foi, né, desde antes da fundação do mundo, Cristo já morreu. Então o plano de Deus sempre foi em Jesus. Sempre foi em Jesus. Deus preparou um povo, né, para a vinda desse seu filho, que ele havia já planejado eternamente para salvar toda a humanidade. Então ele inclui judeus e não judeus, judeus e gentios. Deus sempre teve planos para judeus e gentios. Eu acho que é isso, né? Sim, sim. Já estava traçado desde antes. Quando a gente parte do princípio de que somos descendências de Adão e de que o plano estava preparado desde antes de Adão, então a gente parte do princípio de que Deus já tinha um plano ali das pessoas que seriam salvas, como ele tem a soberania, o entendimento completo do seu próprio plano e a sabedoria, a palavra me fugiu aqui a cabeça. Ele já tinha o povo que seria onisciência, né? Ele já tinha ciência de quem seria salvo, de quem não seria. Então, a gente parte do princípio de que todos os povos estão englobados, tanto que Paulo vem fazer o trabalho extraordinário no Novo Testamento de levar a palavra em todas as regiões, em todos os povos, e que isso se concretizasse até que todas as pessoas fossem alcançadas, fossem evangelizadas, né? Tivessem conhecimento de Cristo. Então, Zé, como estava dizendo o pastor que o plano é um só, na verdade a gente vê isso lá em Abraão desde o começo, né? Abraão tinha a responsabilidade na sua pessoa ser abençoado todas as famílias da terra. Então ali já era um plano completo para todos os tempos, né? Mas o que houve na verdade foi que o judeu não entendeu a sua missão, que era de ser instrumento de Deus para alcançar os demais povos, e por isso criou essa situação. E essa passagem que você citou, ela é fundamental, e foi aí que tudo mudou na cabeça do cristianismo, né? Essa história de Cornélio é uma história providencial, que Deus providenciou exatamente para tirar da mente do povo esse espírito de fazer acepção de pessoas. Jesus veio para todos, né? E, então,
Cornélio teve essa visão, que é uma visão extraordinária, né? Um negócio, assim, realmente, para a gente parar e meditar a importância que teve essa visão. Cornélio estava tendo essa visão, e uma coisa que a gente aprende ali é que só em Jesus Cristo pode haver salvação. Cornélio era um homem religioso, um homem correto, um homem sério. A Bíblia diz que as suas esmolas e as suas orações subiam para a memória diante de Deus. Entretanto, ele não era salvo, né? E Deus falou com ele para mandar chamar Pedro. Pedro ia esclarecer o que ele devia fazer para alcançar a salvação. E ele foi, com aquele soldado, todo mundo sabe a história. E para que ele não tivesse dúvida, ele teve uma visão daquele lençol que descia do céu, amarrado pelas 4 pontas, cheio de animais quadrúpedes, animais que era proibido os judeus comerem. E a voz dizia: Pedro, mata e come. Ele dizia: nunca, Senhor, na minha boca entrou coisa comum ou imunda. E a palavra diz: não te faça imundo o que Deus purificou. E aí isso aconteceu por 3 vezes, e ele saiu dali sem dúvida de que Deus estava chamando ele para essa missão. E ele foi para a casa de Cornélio, gentil. Cornélio já tinha reunido uma grande multidão ali para ouvir a palavra de Deus. E ele deu a mensagem, ele percebeu que o Espírito Santo caiu ali sobre toda aquela gente. E ele ali não teve dúvida. Então ele disse, aqui tem um versículo aqui que é bem claro, quando ele disse assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E ele disse ainda mas que ele é agradável, que aquele que em qualquer nação obra o que é justo. Então, dali Pedro não teve mais dúvida de que o evangelho é para todos, e ele teve a grande oportunidade ali de levar muita gente a Jesus Cristo. O JP ali falou que assim, no coração, na mente de Deus, já estava dentro disso, realmente. Porque Deus sabia o que ele estava criando. Deus sabia o que iria acontecer. Ele sabia, já sabia quem era o homem. Então, ali desde o início, ele sabia que ia ter um processo muito grande. E esse processo, entendeu? E aqui meu irmão falou também: não deu certo aqui. Não é nem a palavra de Deus, assim, não que não deu certo, que Deus não faz nada, não é nada errado. É que Deus sabia que haveria um processo. E queria ter várias etapas. Até chegasse esse momento que Deus falasse: ó, meu filho, eu preciso que você vá lá. Está na hora de você ir lá cumprir a missão. Né? Está na hora de ir lá e cumprir essa missão. E aqui, voltando aqui para a revista, Pedro foi brevemente no Pentecostes. Eu falei certo, é isso. Batizou Cornélio e aos demais gentios que se achavam com ele. Mais tarde, defendeu sua atitude, argumentando que, visto que caiu o Espírito Santo sobre eles, sobre essas pessoas, como também sobre nós no princípio, recusar-lhes o batismo seria resistir a Deus. Pedro teve que fazer uma defesa, como o pastor sempre, eu até gosto quando o pastor fala assim, tem que fazer uma defesa lá e tal, né? Como os teólogos fazem, né? E Pedro teve que fazer a defesa dele. Vamos ver aqui, para a gente terminar aqui, a defesa de Pedro, que eu acho fantástico aqui, eu só vou ler só alguns pontos só, tá? Capítulo 11 aqui, ó, versículo 2 e 3, diz assim, ó: quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, nossa, meu óculos está horrível, o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Tipo assim, o questionamento ali, né? Aí vamos lá. Versículo 12 aqui. Então, o Espírito Santo me disse, aqui Pedro, né? Fazendo a defesa dele ali. Por que ele foi ali na casa daqueles gentios? Então, o Espírito Santo me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também 6 irmãos. Quer dizer, ele levou testemunha, levou 6 irmãos ali com eles, né? E entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como viram um anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dará palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Aí aqui, argumentando aqui do versículo 3, quando ele fala aqui que as pessoas estão questionando ali, ó, mas você foi na casa de pessoas que não são judeus, como que foi isso? Aqui, entendendo aqui, ó, ali, quer dizer, os judeus eles estavam proibidos de entrar em casa de gentios. Por isso que tem essa argumentação e Pedro precisa fazer essa defesa, certo? Pior ainda, se ele comesse com eles, além de entrar, comer com eles.
Então, quer dizer, esse é o argumento que tinha ali, que os judeus não podiam se misturar com os gentios, né? Aí vai falar aqui, ó, sem hesitar. No versículo 12 aqui, vai falar aqui que ele não hesitou. Quando chamou ele ali, não, ele foi na hora. Aí vai dizer aqui que tipo assim, sem fazer discriminação. Quer dizer, Pedro não fez nenhuma discriminação. Ele, na hora que Deus mostrou para ele essa visão, na hora que ele entendeu que ele tinha que ir com aquelas pessoas até a casa desses gentios, ele não pensou duas vezes. Ele foi, né, e obedeceu aquilo que Deus tinha falado com ele. Agora vamos lá. Versículo 15, para a gente terminar aqui, essa parte aqui, né, dessa defesa de Pedro. Versículo 15 aqui. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles. Quando Pedro começa a falar, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas já estavam de coração aberto, só aguardando o momento certo do Espírito Santo de Deus chegar até a vida deles, né? Como também sobre nós no princípio. Aí Pedro falando, ó, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, como chegou em nós no princípio. Vocês lembram disso? É mais ou menos isso a conversa de Pedro ali, né, com as pessoas, com aqueles judeus. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, quer dizer, aqui Pedro já está falando que a partir do momento que você recebe a Jesus como seu Salvador, na sua conversão, no primeiro momento, você já recebe o Espírito Santo de Deus. Então, se há alguma dúvida, né, irmão Jéssica, sobre quando recebe o Espírito Santo de Deus, é na hora que a palavra vai de encontro. Está aqui, ó, Pedro já está falando. Então, assim, se alguém quiser argumentar com você, irmão, tem que ser batizado, eu já sou crente, quando eu vou ser, não, irmão, é na hora que você recebe a Jesus. Pedro já está falando tudo aqui. Ó. Então não tenha mais essa dúvida, irmão. Está aqui, ó. Vai lá, Atos 11, né, versículo 15, 16. Quem quiser argumentar, é só ler aqui. Eu vou na palavra. Continuando aqui, irmãos. O 17. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem fala assim, quem era eu para poder resistir a Deus? Quem sou eu? Vou resistir a Deus? Né? Eu vou resistir a Deus de levar a mensagem para esses gentios, para essas pessoas aqui? E ali finalizando o 18. E ouvindo eles, e ouvindo ali os judeus que estavam ali reunidos, né? Estas coisas apaziguaram-se. Tipo assim, toda a contenda que estava ali dentro foi apaziguada. Não tinha mais argumento, não tinha o que argumentar ali dentro, né? E glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Que coisa maravilhosa, irmãos. Pedro, ele podia muito bem falar assim, não, eu sou o pastor daqui. O que vocês querem? Não, Pedro foi lá e deu uma satisfação como homem de Deus. Ele deu uma satisfação para todos os judeus dentro da palavra e falou, ó, como vocês receberam o Espírito Santo de Deus, aquelas pessoas também receberam. E eu tenho seis testemunhas comigo que estavam lá. E eles presenciaram esse momento tão maravilhoso. Então aqui acaba a discussão. Não tem mais só os judeus. Agora Jesus também é para todos aqueles que querem o servir. Muito maravilhoso aqui, irmãos. Conclusão. Um dos mais antigos teólogos do segundo século, Irineu, tirou esta ênfase do Novo Testamento quando disse, onde está o Espírito Santo de Deus? Aí está a igreja e toda a graça.